Atenção porque vai começar a aula de educação ambiental. Olá, alunos dos sextos anos, eu sou a professora Veridiana Albuquerque e vamos para mais uma aula de educação ambiental. Antes, vamos realizar a correção referente à aula passada. A primeira questão diz: uma das maiores riquezas da atualidade é viscosa, espessa e de cor preta, sendo adquirida de grandes profundidades, a partir de técnicas caríssimas e de alta tecnologia. Essas substâncias a gente viu que essas características representam o petróleo. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Já a segunda questão diz: como também é conhecido o petróleo, que é a matéria-prima para a fabricação de combustíveis e uma infinidade de outros produtos. Então, a gente sabe que quando a gente fala sobre o petróleo, o outro nome dado a ele é ouro negro, que é a alternativa letra A. Aqui é o gabarito para que vocês possam corrigir as outras questões que foram disponibilizadas para vocês. O tema da aula de hoje, nós vamos falar sobre os micro-organismos, que são seres atuantes na decomposição. Primeiro, a gente vai compreender ou relembrar qual é a finalidade, a função da decomposição. Então, a decomposição tem como finalidade realizar um processo importante onde permite que nutrientes possam retornar ao ambiente abiótico, que é aquele ambiente que não tem vida. Então, os seres que são considerados decompositores, por exemplo, fungos e bactérias, promovem esse processo chamado de decomposição, retiram os nutrientes da matéria morta e devolvem esses nutrientes novamente ali para o meio ambiente e para o solo. Ao analisarmos a estrutura de um ecossistema, a gente pode perceber que sempre vai existir produtores, consumidores e decompositores. Então, a gente percebe que em um ecossistema vai ocorrer a formação, por exemplo, de cadeias alimentares, onde vamos ter os produtores, que são representados pelas plantas, os consumidores, que vão consumir produtores e também outros consumidores, e os decompositores, que vão estar presentes em todos os níveis ali da cadeia alimentar. Como eu já falei para vocês, os decompositores, eles são representados por fungos e bactérias e têm essa capacidade de degradar os restos de seres vivos. Então, aqueles seres vivos que estão ali mortos, eles são, os decompositores vão atuar naqueles organismos, vão retirar os nutrientes daquela matéria morta e vão retornar esses nutrientes ali para o meio ambiente, realizando a ciclagem da matéria. Os decompositores, são considerados seres heterótrofos. A gente tem alguns casos de algumas bactérias que são autótrofas, conseguem produzir o seu próprio alimento, mas a grande maioria dos decompositores são heterótrofos e atuam principalmente realizando a ciclagem de nutrientes, que é essa devolução de nutrientes para o meio ambiente. Ao realizar o processo de decomposição, os fungos e as bactérias vão liberar para o meio ambiente importantes elementos químicos que estavam presentes nos restos desses seres vivos. Então, esses elementos químicos que estavam antes presentes nesses seres vivos, quando eles morrem, esses nutrientes, esses elementos químicos vão ser devolvidos ali para o meio ambiente. A gente pode concluir que os decompositores, eles são essenciais para os ciclos biogeoquímicos, como o ciclo de carbono, do nitrogênio, uma vez que eles fazem com que esses elementos retornem ali para o meio ambiente. Então, eles vão atuar ali para ajudar nesse processo de formação desses ciclos, que eles atuem realmente de maneira eficaz. Quando a gente fala sobre a decomposição, é necessário que exista fatores, básicos para permitir que ocorra ali o processo de decomposição. Por exemplo, ter umidade, que vai garantir ali a proliferação de micro-organismos.
o calor, que vai acelerar o processo de decomposição, porque ele aumenta consideravelmente o número de organismos em pouco tempo, então vai ajudar ali na reprodução desses micro-organismos, e de oxigênio, que vai permitir que ocorra o que a gente chama de respiração celular. Quando alguns dos componentes citados para ajudar na decomposição não está disponível, o processo de decomposição torna-se lento e pode até mesmo não ocorrer. Então, quando a gente fala, por exemplo, de fósseis, que são seres que mantêm ali suas características por vários anos. Então, por quê? Não ocorreu a atuação ali de decompositores para retirar ali seus nutrientes. Então, é como se os decompositores não tivessem acesso ali àquela substância e formou-se o que a gente chama de fósseis. Quando a gente também fala de decomposição, a gente também pensa no lado negativo, né? Os decompositores, eles podem realizar vários danos, né? Eles podem, por exemplo, fazer com que ocorra o apodrecimento, né, de determinados alimentos, determinados itens. A gente observa, por exemplo, quando a gente fala de fungos, que os fungos gostam muito de ambientes úmidos. Então, principalmente quando está na época de inverno, a gente observa ali a formação mais intensa ali de fungos, que podem causar destruição de alguns itens e até mesmo formação de algumas doenças. Mas sem um processo de decomposição, os nutrientes eles ficariam presos nos restos dos organismos e não seria possível que novos seres pudessem assim utilizá-los, levando-os à morte. Então, sem os decompositores, seria também impossível andar normalmente sobre o planeta, pois uma grande quantidade de cadáveres estaria espalhados por todo o território, e não seria apenas de animais, né? A gente iria verificar também a presença de várias plantas e até de outros seres. Então, a gente percebe a importância ali dos decompositores em todos os níveis tróficos ali presentes nos ecossistemas, desde os produtores até todos os outros consumidores. Até a próxima aula.